rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Bom dia, bom dia! Como estão? Bom ver vocês de novo aqui, segundo dia do Sound Beats 3, by Mundo da Música.
É uma honra estar aqui mais uma vez. Eu vou me apresentar, eu vi os rostinhos aqui que eu já vi ontem, mas eu vou me apresentar de novo, vocês fingem que não me conhecem. Eu sou a Rafa Ventura, sou jornalista, especialista em jornalismo cultural, trabalho com música há mais de 15 anos e sou cria do mundo da música, fui coordenadora de jornalismo deles quando o portal nasceu há 10 anos atrás. Então, a gente está no ano comemorativo, terceiro ano de Rio to See, do mundo da música, comemorando 10 anos, palco maior, então está sendo especial para a gente, especial para mim também estar nesse momento. E mediar uma mesa que fala sobre sertanejo, que fala sobre os bastidores da composição do sertanejo, que eu acho que é um segredo guardado a 7 chaves, e a gente tem ali pessoas muito importantes nesse cenário que vão contar pra gente como é que funciona esse bastidor. Eu acho que entender como é que o sertanejo profissionalizou esse ambiente da composição é muito importante. E aí, nosso primeiro convidado é o Júnior Pepato, compositor que acumula mais de 17 bilhões de streams das suas obras nas plataformas digitais. Mas antes dele subir no palco, eu acho que a gente podia mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouco quem é Júnior Pepato. Júnior, por favor, suba ao palco. Do lado dele, Carol Pepato, scout da Universal Music Publishing, responsável por catálogos diversos, uma grande profissional que é referência no mercado sertanejo e que eu acho que a gente podia ver também um vídeo antes de chamá-la ao palco. Carol, por favor, bem-vinda. E aí, que a gente não precisa explicar muito quem é a Adriana, né? Por favor, Adriana, vem cá, diretora-geral da Universal Music Publishing. Essa maravilhosa, você escolhe. Essa maravilhosa que está com a gente, que ajuda e compartilha com a gente no mundo da música há tanto tempo. Obrigada. Ano passado ela estava aqui contando a história dela e esse ano está aqui compartilhando os conhecimentos dela no universo do sertanejo também. Mas vamos lá, né? Que a gente tem muito assunto e a gente tem só 50 minutos. Então vamos aqui nos ajudar nesse compartilhamento. Eu queria começar a falar um pouco sobre essa profissionalização da composição no sertanejo. Porque os três têm, em cada uma das suas áreas de atuação, uma visão sobre isso. E aí eu queria começar com o Pepato. Você que é ator, né, protagonista desse cenário, que vive há tantos anos esse cenário, como é que você vê essa evolução? Como é que você entende que o sertanejo conseguiu credibilizar e profissionalizar a composição dentro do cenário da música? Certo. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o sertanejo é um segmento que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Eu acho que tem a ver também com essa maturação de todo esse processo, desde a década de 40, com os meus ídolos, Tonico e Tinoco, que já faziam tudo isso que a gente está fazendo aqui, em outras proporções. E até chegar nesses moldes de hoje, em que, por exemplo, a gente vai até Goiânia e assiste na pecuária Simone Mendes e Matheus Cauã juntos, nós três, da mesma forma como se fazia anos atrás. É uma reestruturação, uma reciclação, uma transformação daquilo que acontecia naquele período. O que eu vejo interessante
nesse momento atual do sertanejo é que o compositor, e aí eu posso falar porque eu estou nesse lugar de fala aqui, é o cara que foi mais valorizado do que nunca, né? Ele não só aparece nos créditos, mas aparece também nas redes sociais, inclusive é convidado para o U2C também. E isso já torna também o impacto maior, também a proporção do sertanejo, a grandiosidade do sertanejo, né? O sertanejo como um colosso da música brasileira, né? E você, Carol, você que participa dos bastidores desse processo, que também trabalha com outros compositores, como é que você vê os próprios compositores se enxergando como protagonistas nesse cenário? Boa tarde a todos. Eu vejo que eles estão levando até, não sei, eu acompanho esse cenário há 11 anos, então eu tenho visto que eles usam, a composição realmente é uma profissão. Muitas vezes as pessoas pensam, como que o compositor ele faz isso, né? Ele trabalha como se fosse um escritório, ele se dedica. Então, ele se colocou num lugar que realmente ele faz parte do processo. Na verdade, o compositor ele é o início de tudo, né? É ele quem cria. Se a gente canta as músicas, se os shows são lotados, é porque alguém levantou da sua cama, se dedicou, trabalhou, compôs aquela música. Tem todo um processo até chegar essa música no artista, ser gravada, virar uma música de trabalho. Então, eu acredito que os compositores, eles realmente, hoje, eles veem a importância deles, né? Todos os meus compositores, inclusive, que estão começando, já têm essa mentalidade, que eles estão construindo, de fato, um patrimônio. Então, eles têm que ser protagonistas do que eles estão fazendo. E aí, quando a gente para pensar na Universal, valorizando isso... Aqui, tem um microfone aqui, desculpa. Eu puxei o daí, desculpa. Quando a gente pensa que a Universal está olhando para isso, inclusive, a gente tem uma novidade, que é o catálogo do Pepato agora é da Universal Music Publishing, pertence à Universal Music Publishing. Então, esse olhar da Universal para o catálogo, para o compositor, também credibiliza, né, o processo inteiro. Então, eu queria que você falasse um pouco desse olhar da Universal para os artistas, para os compositores, e como que isso faz com que o movimento aconteça também no mercado, sabe, Adriana? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite mais uma vez e celebrar aqui, junto com o Mundo da Música, os 10 anos de existência, né? Eu, na minha gestão, a minha prioridade, eu estava aqui assistindo o bate-papo com a Tati Cantinho, antes do nosso bate-papo, e ela falou muito sobre propósito, e tudo que ela falou, tive muito alinhamento com a fala dela, porque o meu propósito dentro da minha gestão é justamente colocar luz no compositor, no autor que a gente representa, né? Então, a nossa aproximação, nós nos conhecemos no ano passado, quando a gente começou a conversar, e Júnior e Carol, eles têm um trabalho muito sério, muito importante, muito sólido, eles são referência no mundo sertanejo, e todo mundo sabe que conhece o mercado sertanejo, sabe da seriedade deles. Então, assim, para nós da Universal e para mim, como propósito de gestão mesmo à frente da companhia, é uma honra deles terem aceitado estarem conosco, porque justamente comprova que uma gestão, numa empresa tão grande quanto essa que a gente representa, ela consegue ter um atendimento personalizado, um olho no olho, um carinho, uma atenção a cada um dos autores que a gente representa, né? Então, assim, por essa razão, por esse motivo que eu acho tão importante o posicionamento da Universal hoje, entrando no mercado sertanejo. Não obstante, a gente tem uma característica em comum, sabe? Que eu costumo brincar, todo mundo que nos conhece já sabe. Nós somos paranaenses. A cidade deles é pertinho da minha cidade, sabe? Então, a gente tem isso na veia em tem comum. Uma coisa assim, tá tudo em casa. Isso, tá tudo em casa. Mas, além disso, justamente por ter essa importância da conexão real. Então, eu sou muito grata a eles que não apenas acreditaram no nosso trabalho e, ao longo do processo, né, da negociação que nós fizemos, quem estava cuidando de todos os detalhes da due diligence, por exemplo, o Rodrigo Leal, que é nosso advogado que está aqui, que não me deixa mentir, o catálogo dos júniores estava assim, perfeitamente controlado, administrado, organizado, com todos os detalhes. E esse foi um trabalho da Carol.
A Carol tem essa característica, ela trabalha no backstage desse jeito. Eu falei, Carol, onde você estava? Você não pode ficar escondida. Não se esconda. Em Goiânia. Vamos trabalhar junto. Vamos embora para o Rio to See. As pessoas têm que conhecer o seu trabalho. Sim. Então, o Brasil, com a extensão territorial que tem, não tem como a gente ter profissionais, funcionários, né, em todas as praças. Então, a gente fez essa parceria com a Carol para ela representar a Universal Publishing lá em Goiânia, né, como scouting, né? Porque justamente, por quê? Porque a gente viu ao longo do processo da negociação com o catálogo do Júnior como que eles são sérios e trabalham seriamente. Eu falei, então quero estar perto de quem é sucesso e de quem trabalha bem. Boa, e esse entendimento de que coordenar o seu catálogo, que cuidar do catálogo como um produto de verdade desde o começo, ele quando o compositor olha para isso, ele profissionaliza de verdade o processo, né? Então, você já tinha esse olhar desde o começo, você tem muitos sucessos. E aí, já comecei olhando para isso como um produto que eu preciso cuidar ou não? Houve uma evolução? Não, foi uma evolução. A princípio, nós começamos isso há 16 anos praticamente, né? E depois da nossa mudança do Paraná, né, para Goiânia, que faz 11 anos, que a gente, de fato, começou a pensar mais sobre isso, né? Quando eu comecei a compor, eu editava as minhas músicas com qualquer pessoa, na verdade. A editora aparecia, batia na porta, a gente editava, o artista ia gravar a minha música, tinha uma editora, a gente editava. Isso se perdeu um pouco, isso se desorganizou ao longo do processo. E muitos compositores vivem esse formato porque querem ser gravados. Não importa, não leia o contrato, assina aqui que vai dar certo, né? É aquela coisa do começo de que eu quero ser gravado de qualquer forma, vou aproveitar qualquer oportunidade. Preciso fazer minha churrasqueira e minha piscina em casa. Então vamos aqui mesmo, entendeu? Os objetivos. Exatamente. E aí nessa brincadeira eu perdi muito, né? Até que de fato a gente, aí há 11 anos eu acho, pensou, vamos fazer a nossa empresa, vamos organizar isso. Você cuida das minhas obras, eu saio para fazer as músicas e a gente fecha tudo aqui em casa. Foi nesse momento que a gente entendeu que era interessante seguir dessa forma. E aí, Carol, obviamente, entende que esse movimento que vocês fizeram é um movimento que precisa ser feito em todo o mercado. Então, outros artistas que têm aí seus catálogos, vamos falar, bagunçados, precisam ser organizados. Eu queria que você falasse duas coisas. Uma, esse papel de scout mesmo, de olhar para isso com esse olhar profissional e como que você enxerga hoje, se ainda está nesse cenário, se os artistas ainda estão, assim, se os compositores ou não. Olha, nesses 11 anos de carreira, já percebi que agora eles estão se olhando de forma diferente, que os compositores do sertanejo já entenderam que eles precisam se organizar. O que você vê hoje no mercado? Como o Júnior comentou, quando a gente foi para Goiânia, de fato não tinha essa possibilidade de ter editoras, do próprio autor poder gravar e cuidar das próprias obras, era algo muito raro, né? Então, obviamente, um autor que está começando, ele vai passar por esse processo, ele precisa de um apoio, ele não sabe como cuidar das obras, porque é muito pior do que você ser mal administrado por uma editora, é você não saber administrar algo e você realmente deixa de ganhar muito. Então, eu tenho trabalhado nisso, falado com esses autores, ensinado eles. Hoje, essa geração de autores, eu tenho 32 autores exclusivos na minha editora, na nossa editora, que até então eu cuidava só do Júnior, e aí depois eu abri uma editora junto com a Zeli, que é minha sócia, e somos sócios, né, o Eduardo Pepato, o Júnior, eu e a Zeli. E eles estão com a cabeça muito à frente de quando a gente começou. Então, assim, a gente já está... Eu, como scouting da Universal, inclusive, já falo para eles, se vocês estão construindo um patrimônio. Então, assim, é uma casa que vocês estão construindo cada música, é um carro. Fazer essa associação é importante para a cabeça, né? Para você entender e colocar no lugar certinho, né? Então, assim, a venda de catálogo hoje é uma realidade para todos os autores. Eles têm trabalhado para criar um patrimônio para que possa ser vendido, para que possa se conectar depois com a Universal. Enfim, então, se isso não for bem cuidado, bem administrado, potencializado, muita coisa se perde-se valor, perde muitos reais, né? Se não dizer até milhões de reais, porque se você de fato não tiver pessoas sérias cuidando do que é seu, que entendam do negócio, que saibam potencializar aquilo, muita coisa fica perdida no meio do caminho.
Então, inclusive dinheiro. Inclusive dinheiro. Então, hoje é isso. Mais do que você, às vezes, a pessoa, um autor pensa, não, eu quero cuidar de tudo. Não faça isso. O Júnior teve a sorte de ter eu ao lado dele. Eu não sou muito humilde em falar isso. Também. Ele também fala isso, né? Que teve essa sorte, né? Porque eu estudei muito e eu dei a paz para ele compor. Então, não tem como você tentar fazer tudo, sabe? Então, acho que a parceria, inclusive você ter uma editora parceira, você ter a Universal como parceira, é para isso, é você ter a tranquilidade de falar, não, agora eu posso ir lá, criar, que eu sei que tem alguém aqui cuidando de tudo para mim. Tudo que eu precisar, ela vai estar ali. E aí, como Universal, entendendo que existem compositores que são, eu vou falar assim, mas enfim, que são assináveis, o que vocês olham? Qual é o checklist de vocês para olhar para um compositor e falar assim, olha, esse compositor aqui é interessante, as coisas dele estão organizadas, faz sentido ter ele no nosso catálogo também. Antes eu queria só fazer um link com a fala da Carol, que é uma frase que eu uso muito, né? E ainda mais, eu perguntei para o Júnior qual era o instrumento principal de composição dele, é o piano, e casa muito com essa frase que eu uso sempre, do papel da editora e de um administrador. Deixa, autor, toca o seu piano, deixa que a gente carrega ele para você. Porque é mais ou menos por aí, né? Boa. Mas eu acho que assim, aqui temos a representação do que é um ecossistema atual, profissional, do mundo da editora, em todo, não só principalmente no sertanejo, mas em todos os outros segmentos, porque a venda de catálogo hoje ela é uma realidade. Mas uma multinacional, para fazer uma due diligence e ter aprovação, né, no exterior dos executivos do exterior para a compra de catálogos no mundo inteiro, que é uma realidade no mundo inteiro, não só no Brasil, nós precisamos ter toda uma avaliação dentro desse due diligence para poder a companhia fazer um investimento, um aporte de dinheiro, que a gente sabe que não são valores pequenos. Então, muitas vezes aparecem autores que estão nos charts digitais, que têm números expressivos, mas que não estão organizados, não estão com documentação em dia, tem várias composições, mas o catálogo não está concentrado tudo no mesmo lugar. Então, assim, quando está muito pulverizado, é mais difícil para você comprovar, né, financeiramente o investimento que você quer fazer, um aporte. Então, todos esses detalhes influenciam na hora que você vai fechar ou uma administração ou uma compra do catálogo. No caso aqui que nós fizemos com a operação aqui com um casal, nós compramos o catálogo, né, dele, que ao longo desses anos todos de trabalho que ele tem, e administração futura. Então, para a gente poder validar isso tudo financeiramente, juridicamente, administrativamente e ter a aprovação do aporte do investimento para a gente fazer, essa organização é necessária. E a gente, algumas vezes, já não conseguiu à frente em negócios que seriam bons para a companhia por essa falta de estruturação. Então, o trabalho da Carol ele entra muito nessa hora, de organizar, de olhar quem está despontando, de ver catálogos que são expressivos, mas que precisam ser organizados, precisam ali ter aquela lista completa do checklist de uma due diligence. Esse trabalho nós internamente não fazemos, mas a Carol pode fazer isso para os autores. A Carol acaba viabilizando negócios também nessa função que ela tem. E o scouting passa por essa administração, por a característica dela, como profissional, mas também passa por como descoberta de novos talentos ainda, que a gente pode entrar inclusive, junto. Que a gente decifrasse um pouco para quem não conhece a função do scout, porque o IR ele já é uma função mais conhecida, né? Enfim, as pessoas olham, o IR. E o scout? Explica pra gente qual a função, como é que funciona, qual é o seu papel, como é que você tem o feeling. Você vai atrás dos artistas que chegam a você, ou você que vai atrás dos compositores, enfim. O scouting, ele é um braço do AIR, na verdade. O Brasil ele é muito grande, é muito extenso. Então, quando eu conheci a Adriana, o Sartu, nós já tínhamos uma comunicação muito facilitada. Aí foi quando a Adriana, né, sou grata, Adriana, porque eu também não conhecia essa profissão. Eu fazia ela sem saber que ela tinha um nome. Interessante isso, né?
E a Adriana teve essa visão de falar, não, eu quero que você faça isso, porque eu estou ali, eu estou há 11 anos em Goiânia, eu conheço todos os autores, eu sei todos os pontos fortes e fracos, eu sei se são organizados, se são desorganizados. Então, qual é o meu papel como scouting hoje? Primeiro, os autores, obviamente, já chegam até mim, porque o Júnior foi o maior contrato, acredito, né, recentemente fechado na Universal. Então, os burburinhos surgem, aí eles mesmos vêm até mim, mas eu procuro, primeiramente, olhar esses autores que estão mais alinhados. Se eles estão desorganizados, eu organizo, que eu faço esse papel. Antes de passar para o Sartu, antes de passar para a Universal, eu faço uma organização e eu também, como eu trabalho com a estruturação de um catálogo, muitas vezes não é o momento desse autor. Ele não vai ser tão valorizado. Eu sei que vai chegar lá na frente, a Adriana não vai conseguir, de repente, defendê-lo, porque é um processo. Chega até mim, eu organizo, eu passo para a equipe do Sartu, que é o AIR, ele faz toda uma avaliação, aí passa pela aprovação do autor, depois a Adriana tem que aprovar tudo isso fora do país. Então, não é tão fácil quanto parece, mas com... Não parece que é fácil, não. Não parece, né? É bem não difícil. Parece que é fácil, não. Os autores, às vezes, eles têm pressa, sabe? Ai, nossa, eles são ansiosos, mas a gente está trabalhando muito bem quanto a isso. Temos fechado excelentes catálogos, a Universal agora não sai dos charts, e tudo isso pelo trabalho da Adriana, pelo trabalho do Sartu e da Adriana, que eles olharam para o sertanejo, um mercado que hoje domina 26% do país, e muitas vezes a gente se sentia um pouco esquecido, né? Assim, um pouco deixado lá nessa... Só tinha as mesmas empresas que rondavam os autores. Então, a Universal agora, junto com a Adriana, tem feito um trabalho assim, sensacional, essencial, e é o que tem feito os autores buscarem mais. Então, hoje, os meus autores que estão iniciando, eles já trabalham pensando, daqui 5 anos eu posso fechar um contrato. Ele já tem uma meta. Já tem uma meta, eu posso fechar um contrato lá com a Adriana. Então, o trabalho do Scouting é esse. A gente tem uma visão mais ampla, eu estou no dia a dia com os compositores, então eu consigo, de fato, falar com muito mais propriedade para o Sartu, para a Adriana, se esse autor tem longevidade, se ele, de fato, não tem. Perfeito. É isso. E aí eu queria voltar um pouco agora para os bastidores da composição, que é isso que a gente estava falando mesmo, né? Esses bastidores aqui, eles são muito importantes porque eles são cruciais para o processo. Mas existe também o bastidor da criação. E esse bastidor da criação, eu lembro que ano passado a gente fez uma mesa sobre sertanejo, em que o foco era falar sobre a criação comercial. Eram 2 compositores que pensavam comercialmente naquelas composições. E aí eu queria entender como é o seu processo de criação, porque a gente sabe que a criação, ela não é só, veio uma inspiração, caiu do céu no meu colo, vou escrever. Não é. Criar é muito suor. Poderia ser mais, né? Inclusive, descendo Por sempre, favor, assim. vem cá. Mas eu queria ouvir você. Como é que é a sua criação, Pepato? Bom, a minha criação, inclusive nós falamos sobre isso, falei com a Adriana recentemente sobre isso, é com agenda. Perfeito. É importante ser dito isso, porque às vezes as pessoas acham que não, que é só porque eu sou... Né? Já tive momentos assim de chinelo e sem camisa e shorts em algum lugar e ter uma ideia inusitada, gravar no celular também, no carro ou aqui no Rio Tietê, em qualquer lugar. Mas são raros os momentos desses, né? Porque eu acho que para você compor com excelência, você tem que se provocar. Né? E para se provocar, você tem que estar com o piano debaixo do dedo ou com o violão, que é mais fácil de carregar no colo, né? Mas como eu faço? Eu me programo, semana que vem, por exemplo, de segunda a sexta, eu tenho uma programação já definida com os parceiros que eu vou trabalhar, nos horários que eu vou trabalhar, e geralmente são em horários comerciais. Prefiro mais trabalhar na parte da manhã, na parte da tarde, do que à noite, naquelas rodadas de estúdio sem fim. Já fiz também, mas não teve o resultado que eu esperava, né? E nesse exato momento, provavelmente, em que nós estamos aqui no Rio Tietê, deve ter centenas de compositores amigos meus em Goiânia e São Paulo fazendo músicas nesse momento, para atender outras centenas de artistas também que querem ouvir músicas em audições presenciais, em audições por WhatsApp, para gravarem DVDs, porque o sertanejo se movimenta muito em função do DVD, desse formato de audiovisual, né? A identidade do artista está toda ali naquele DVD. Então, o meu trabalho é muito mais de transpiração do que de inspiração. Aquele clichê, né, do compositor, mais ou menos como estava naquele copo de café agora mesmo, né? Você se lembra do que estava escrito no copo?
10% de inspiração e 90% de café. É mais ou menos o que a gente faz. A filosofia do copo de café. É, a filosofia do copo de café. E esse é o trabalho que eu venho fazendo nesses últimos 11 anos em que a gente saiu do Paraná, onde eu compunha sozinho, para Goiânia, para trabalhar em grupos, que é uma tendência já de muito tempo, né? De você trabalhar em duplas, em trios, em quartetos. Eu tenho músicas com 5 parceiros, como é o caso da Medo Bobo, por exemplo, da Maiara e Maraísa, que é a principal música da dupla até hoje ainda, né? E não acho que muda compor só ou em grupo também, que é um tema interessante para se discutir. O importante é o resultado final do que a gente faz, que é a música propriamente dita, né? Então é mais ou menos assim que eu tenho feito e assim que os resultados têm acontecido. É possível que eu faça numa semana 10 músicas, de duas músicas por dia, um total talvez de 40 músicas mensais, 60 músicas por mês. Rapaz. Muita coisa, né, gente? E só sucesso, é impressionante. Eu tô impressionada. É uma caneta de ouro mesmo. É um volume muito grande porque a demanda também é muito grande, né? Tem artistas, inclusive antes de nós subirmos aqui, tinha artistas falando comigo que já pode mandar a música, entendeu? Daqui a pouco eu falo com você. E não é um migué, né, de compositor que eu vou contar meu segredo no palco, daqui a pouco eu te mando na música. É real. Então, eu sei que eu vou sair daqui e já vou mandar algumas músicas que estão no WhatsApp para essa pessoa ouvir. E vou aguardar um retorno. Porque o mercado sertanejo, que é esse colosso, como eu comecei falando, de fato, ele precisa disso. É essa galera, esse profissional que levanta, compõe e entrega o tempo todo. E eu, sinceramente, acho que esse é um grande diferencial do sertanejo. Porque os compositores, eles fazem isso. Eles não ficam esperando, eles sentam, eles fazem clipes, enfim. É um processo comercial no sentido de pensar comercialmente naquilo. É o meu trabalho, eu vou compor. E eu vejo esse movimento muito no sertanejo, muito isso, exatamente. E assim, a gente procura fazer a música voltada para o artista, quando o artista nos convida, nos contrata para fazer. Certo. Quando eu não tenho esse artista na mão, eu vou pensar em alguém que vai gravar na semana que vem, ou que vai gravar daqui 6 meses. Isso porque vocês estão nos bastidores e vocês conhecem os artistas que estão se movimentando. As datas de eventos estão rolando aqui. Henrique Juliano vai gravar em julho. Então, todas as pessoas do universo sertanejo vão mandar músicas para o Henrique Juliano, por exemplo. E eu sei que eu tenho que mandar também, porque ele é o artista número 1, inclusive na Billboard, recentemente, né? Número 70 no mundo. Então, eu tenho que mandar para esse cara, para ele me ouvir e gravar. No caso específico, ele já gravou 20 músicas minhas ao longo dessa trajetória, né? Achei pouco. Eu acho que eu preciso bater os 25, que é a meta. Mas você sabe que é uma coisa interessante, que como eu vejo o papel da editora hoje, né, nesse ciclo aqui, nosso papel é justamente trazer o holofote, potencializar e dar tranquilidade, porque existe toda uma cadeia, né, já andando, que a gente tem que se atualizar. Então, assim, a minha visão é a seguinte: não adianta eu ficar trancada no escritório se eu não estou lá com eles, acompanhando. Há 2 semanas, como o Júnior citou, eu estava lá em Goiânia junto com o Alexandre Sartu. O Alexandre Sartu, para mim, é uma referência também nesse mercado sertanejo, com o histórico que ele tem. Nosso AIR aqui. Foi citado tanto aqui já. Exatamente. Por quê? Porque ele é um profissional que ele está sempre buscando informação, está sempre indo em loco. E a gente da indústria, que está na indústria há bastante tempo, tinha uma máxima, né, que eu não faço mais parte dela, mas eu sempre ouvi essa máxima, que o Rio de Janeiro está de frente para a praia e de costas para o país. Então, assim, os grandes e verdadeiros movimentos da música no Brasil não estão vindo somente do Rio e São Paulo há muito tempo. Então, nós, como executivos, temos a obrigação de ter uma extensão nesses lugares, como a gente tem uma outra extensão aqui também, né, com o Neto Salles, mas a gente tem que ir para entender e estrategicamente conseguir potencializar. Esse é o meu papel, esse é o papel da equipe que trabalha comigo. A gente trabalha para justamente potencializar e mostrar esse talento e dar o holofote para os nossos autores, né? Então, assim, a gente tem esse espaço aqui hoje, com o Júnior e Carol estando aqui representando uma unidade tão potente que é o sertanejo dentro do país. É muito importante estar no Rio 2C hoje. A presença deles aqui é muito importante.
porque referenda, porque reafirma, porque mostra. Se a gente pegar as estatísticas, tem a própria aqui, Juliana Medeiros, da TV Globo. A programação da TV Globo hoje, o holofote que eles colocam no universo sertanejo, que o Brasil é sertanejo, né? Em termos de negócios, o agronegócios, que culturalmente conversa muito bem com o sertanejo, é a maior potência econômica do país hoje, né? Então, cabe a nós da indústria, no meu papel hoje aqui como editora, é justamente mostrar e trazer o holofote para quem está fazendo um trabalho sério, bacana, com expressão, que está no chart o tempo inteiro, porque estamos falando de negócios, né? Então, assim, é isso, é dar holofote. Legal. Eu gostaria só de complementar o que o Júnior disse, que, claro, eu consegui, ao longo da minha carreira, me especializar e ser muito boa no que eu faço por conta dos sucessos dele, né? Então, muitas pessoas achavam que quando a gente fechou o contrato com a Universal, ele tiraria um pouco o pé. Falando agora um pouco como esposa e não só como... Se enganaram. Se enganaram, não só como administradora. Nossa, está canetando muito mais. Demais, ele não para. Então, para os compositores que estão nos ouvindo, a questão da transpiração dele, de fato, hoje o Júnior, ele é um dos maiores compositores do segmento. Segundo o Muso, que a gente tem um aplicativo que a gente usa para ver os números, ele está em 5º lugar no Brasil. Acima dele é a Anitta, compositores que são intérpretes também. Então, ele não para. Ele acorda, ele trabalha de segunda a sexta. Então, independente de já ter ou não sucessos, ele não quer sair de lá, entende? Então, potencializa parceiros que estão iniciando também, inserindo eles no mercado. Então, isso é muito interessante na questão da transpiração. Ele não para. A inspiração vem, mas ele, de fato, é um diferencial na indústria. O Júnior, inclusive, vou compor depois do Rio to See também aqui. Já tem um grupo aqui me esperando para a gente trabalhar. Tem uma agenda. E é interessante como isso também ele extrapola o meio do sertanejo, né? Porque ontem estava aqui com o Chão de Avião e o Neto estava com a gente também. E aí ele estava conversando comigo. Ele, quais são suas outras mesas? Quais são as mesas que você vai mediar? Aí eu falei, amanhã tem os pepatos. Aí eles são muito bons, né? Então, quer dizer, o forró que está lá no Nordeste está olhando e está sendo impactado e entendendo que o sertanejo tem uma coisa diferente ali que pode inspirar também. Você tem conversas com outros ritmos também? Como é que funciona isso? Tenho, demais. Inclusive com o Neto também. Eu acho que o sertanejo ele se conecta com tudo, na verdade, inclusive com o forró, né? O sertanejo e o forró são irmãos, né? Eu tenho músicas gravadas, por exemplo, com o Safadão, que tiveram, entre outras participações, a Marília Mendonça também. A música Ninguém é de Ferro trouxe o Safadão para um cenário nacional através dessa junção de forró e sertanejo, né? E se conecta com funk, se conecta com o trap, se conecta com o pagode, principalmente, né? Tem muita coisa de pagode e sertanejo na Universal também. Porque eu acho que o groove, a batida, funciona e se conecta, se junta com qualquer outro gênero musical. Isso facilita muito esse 4x4, esse número par, né, de sertanejo, de funk, de reggae, de forró, de pagode, enfim, de samba propriamente dito. Tudo isso funciona, eu acho que é por isso que nós vamos ver cada vez mais músicas do sertanejo em conexão com outros artistas de outros gêneros. E essa pressão aí dos charts? Porque vira e mexe, ele é citado aqui. Como é que você se coloca nesse lugar como artista que precisa criar, né? Você não pode... a gente não pode deixar de pensar que é uma criação, que é criatividade, que você precisa estar ali com a cabeça tranquila para escrever. Traz uma pressão esse fato de você já ter muitas músicas e que eu preciso fazer mais sucessos porque eu represento sucesso. Traz. E aí quando chega, por exemplo, no Henrique e Juliano da Vida, uma música do Pepato, ele fala, deixa eu ver aqui que música é essa que ele me mandou. Tem outro olhar. Mas tem uma pressão pessoal aí na criação também? Tem muita pressão, o tempo todo. É muita pressão nesse mercado. Como eu disse, são centenas mesmo de parceiros, que são parceiros, mas também são concorrentes, né? Então, eles não vão deixar de colocar a música deles porque eu tenho uma música lá. O mercado tem um pouco dessa agressividade, né? Dentro do universo da composição. Então, eu acordo pensando que eu já tenho uma música tocada na rádio hoje e tenho uma música também no top 50 de um app muito conhecido, que a gente já sabe qual é, no Brasil.
Mas eu acho que eu preciso de mais uma música na rádio. Eu acho que eu preciso de mais uma música no top 50. Então eu vou atrás o tempo todo disso. Inclusive tem até que se cuidar um pouco, se policiar nesse sentido, porque a saúde mental vai indo embora também, porque eu tenho outras 100 pessoas tentando a mesma coisa, né? E com qualidade, inclusive, porque a galera que está começando agora, os compositores mais jovens, vieram com mais informação e também com muita musicalidade, e já sabendo como funciona. Mas eu confesso que eu acordo e olho para o top 50. Todos os dias. Mas você sabe, eu acho que Tem uma terapia para isso aqui também ou não? Tem algum especialista aqui? O gênero sertanejo, eu acho que ele é bastante aberto aos outros gêneros, porque eles conseguem fazer esse casamento muito bem feito, né? O ano passado a música mais ouvida, mais streamada, era uma junção de sertanejo com pagode, né? Que foi Pedro Pecado, que são autores do sertanejo que a gente representa também. Então, na verdade, essa generosidade que o gênero sertanejo tem na raiz, que conversa e permite esses feats, vamos dizer assim, com outros gêneros, né? E o pagode agora, junto com o sertanejo, por exemplo, Léo Foguete esteve há 2 semanas atrás, junto com toda a equipe, ouvindo música, fazendo som camp lá em Goiânia, né? Então, essa generosidade de troca também é muito característica do gênero, eu acho. E tem uma coisa do sertanejo também que eu acho interessante, que ele não descarta os mais antigos, né? Você chegou aqui citando nomes de artistas consagrados. Tonico e Tinoco. Né? Isso, e quando a gente vê quem acompanha o sertanejo e quem vive o sertanejo, existe um respeito ali, né? Por quem já fez, e eles são valorizados, e eles voltam a fazer show quando eles fazem um feat, enfim. Dentro do sertanejo, eu sinto muito isso, que tem exatamente o que você falou, Adriana, tem essa generosidade. Com certeza. Muitos desses caras, essas lendas, estão no mercado até hoje. Inclusive, tem um evento chamado As Lendas, que vai acontecer em Goiânia e rola no Brasil todo, com o Chitãozinho Chororó, com o Zezé de Camargo, com o Bruno e Marrone, que são caras que eu sonhava em gravar, gravei com a maioria deles, mas que estão na pista até hoje e gravando com essa galera mais jovem, inclusive com a galera do forró. Está todo mundo na pista ainda, né? E você acha, o que você vê, assim, esses artistas que já estão, que são mais antigos, mais consagrados, eles estão organizados? Porque às vezes a gente acha que tá, mas não tá. Normalmente eles já estão vinculados a alguém que é organizado. Né? Então, eles já vêm de uma geração também que já estava conectado com majors, então eles são organizados, sim. Não conheço claramente a fundo, porque nunca avaliei nenhum catálogo desse, mas eu acredito que eles são organizados, sim. E nesse processo ainda de generosidade, de network, de compartilhamento, Adriana, quando você olha para esses artistas, você pensa assim, eu acho que eu posso conectar 2 pessoas que estão aqui, que se conversam e que fazem sentido conversar. Estar, por exemplo, dentro do chapéu da Universal, que tem esse know-how de artistas consagrados e que tem esse olhar, faz sentido também conectá-los entre si? A gente faz isso o tempo inteiro, inclusive, é um dos nossos pilares também, é fazer as conexões, né, acontecerem. Eu vejo um diferencial, na verdade, nosso, porque eu tenho mais de 30 anos de mercado, eu trabalhei em gravadoras, em multinacionais, eu trabalhei em distribuidoras independentes, assim como o Alexandre Sartu também vem de gravadora, então eu acho que a gente criou um olhar diferenciado, que a gente conhece os players, conhecem todo o ecossistema da música, como a gente pode potencializar o autor fazendo outras conexões. Uma das questões, por exemplo, que a gente trabalha bastante, antes de eu assumir a companhia, eu sou publicitária por formação e sempre trabalhei com marketing. Antes de eu assumir a companhia, eu trabalhava no departamento de sincronização, estava à frente do departamento de sincronização, então, audiovisual, né? Publicidade, televisão e filmes. E no gênero especificamente do sertanejo, nós todos do mercado sabemos que existe uma dor da gente poder conseguir conectar mais as músicas do sertanejo com marcas, com campanhas publicitárias,
dar uma visibilidade maior. Então, por exemplo, nós da Universal já estamos trabalhando nesse sentido. Eu tenho ido com frequência, tem um grande grupo publicitário que, inclusive, está focado para o agrobusiness, e nós estamos conversando justamente para todo esse ciclo, né, de composição, colocando os nossos compositores à disposição, desde fazer uma obra por encomenda para alguma marca, como também pegar um catálogo que a gente tem disponível, entregar. Eu costumo dizer que, para a publicidade, por exemplo, a Universal Publishing pode entregar a solução completa em termos de música, né? Por quê? Porque a gente faz as conexões, a gente vê as oportunidades, né? Lá na companhia a gente tem cases que, se quisesse, podia ser passivo. A gente representa um catálogo gigante, a gente poderia simplesmente esperar o e-mail chegar ou o WhatsApp tocar, né? Não é nem mais o telefone tocar, que ninguém mais liga, mas o WhatsApp pular na frente, mandar mensagem. Mas, a cada vez que isso acontece, e adicionalmente ao famoso pitching, né? A gente oferece as músicas, a cada vez que a gente tem uma oportunidade, a gente extrapola o simplesmente licenciamento da obra. Isso é o que tem que ser feito no final. Enquanto a gente está ali, podendo ter uma interlocução direta com o cliente que está nos solicitando, vamos entender qual que é o briefing, o que você precisa. Mas esse autor, essa música é maravilhosa, mas eu queria o cantor tal. Não tem problema, ele não está conosco, está no Grupo Universal, não está no Grupo Universal. A gente tem parceria com todas as outras gravadoras também, não importa, mas a gente está trabalhando o catálogo do autor que a gente representa, sabe? Então, acho com o cuidado que o catálogo merece, a né? oportunidade que o catálogo merece. Então, por exemplo, também uma outra questão que a gente está trabalhando bastante, como, e aí até tema do, já fazendo aqui uma chamada, tema do nosso painel de amanhã, como a gente trabalhar a música, a obra dos autores, dos artistas que a gente representa no exterior. Está se falando muito sobre isso o tempo inteiro, né? Então, quais são as conexões? O pessoal da Universal, os meninos da IR, né? O Sartor e o Lucas, a gente tem um núcleo que cuida, e o Lucas faz parte também, exclusivamente de trabalhar os artistas, os autores que a gente representa em outros mercados. Então, isso tudo assim, de novo, qual que é o nosso papel? É entender oportunidades, possibilidades para potencializar o talento. Você vê, eles dominam o que eles fazem. Se eles estão se associando a nós, qual que é a expectativa deles? O que a gente pode contribuir para potencializar ainda mais, né? Então, acho que é esse olhar cuidadoso, entendendo a necessidade de cada um, conversando, olho no olho. Eu gosto de gente, então eu gosto de estar perto, eu gosto de entender, eu gosto de conversar, como é que funciona, para entender como que a gente pode, enquanto empresa, se posicionar e ajudar a potencializar. E aí a tranquilidade, né, Pepato? De saber que você está cercado Demais. de mulheres que estão cuidando da sua obra. Demais. E que eu posso pensar em paz e criar em paz. Eu acho que Adriano, Sartor, Universal humanizaram esse processo, né? Acho que faltava isso, né? Sair um pouquinho do papel, né? E ir ao encontro dos caras, do autor propriamente dito. Isso foi muito importante. Se eu não te falei isso, então estou te falando agora. Muito legal. Essa aproximação, bacana, tá vendo? né, com o autor. Já aqueceu o coração. Inclusive, é isso que eu tenho falado para os... Por que eu, depois de tantos anos sendo independente, me conectei com a Universal? Foi por isso. Foi por essa proximidade. Hoje existem milhões de possibilidades de você vender catálogo musical. E eu sempre falo para os autores, você vender o seu catálogo musical para quem entende de música... É outra situação, eles vão potencializar o seu catálogo, você nunca vai ficar esquecido, eles não tratam a música só como uma nota de dinheiro. De fato, é uma arte, né? O sertanejo, ele não tem como mais retornar. A Adriana falando das conexões internacionais, nós temos licenciado para o Cris Laeira, que é um artista que está se lançando lá nos Estados Unidos. Logo, ele já tem umas 2 músicas já lançadas, são músicas sertanejas traduzidas em espanhol. Então, assim, a bolha, eu acredito que já está sendo furada. E com a parceria da Universal nisso, eles só potencializam, aproximam. Esse trabalho tem sido incrível, de verdade.
Qual a hora de vender o catálogo? Quando ele tem um histórico bom de dinheiro. Como que você vai mostrar para uma empresa que ele vale se ele não vale ainda? Então, eu acredito que o melhor momento é esse, é você ter um histórico bem organizado, primeiramente, né, com todos os recebimentos, você ter obras que possam ser regravadas. Então, às vezes, um autor acabou de gravar a música e ele pensa assim, eu quero vender essa música. Tá, mas você começou a ganhar dinheiro dessa música? Não, mas ela vai ser... Ele vai pôr na rádio? Não, ele não vai. Vamos esperar essa música performar para depois a gente pensar na venda dela. Você tem argumento para vendê-la. Isso, porque por mais que não sejam só números, são números. A Adriana, ela tem que defender os números também, né, para conseguir o... Mas eu acho que faz toda a diferença a gente ser uma companhia 100% de música. Né, na verdade, quando a gente faz essas negociações. Eu já fui para a negociação que o interlocutor estava conversando comigo e eu não me senti, mas ele estava me tratando como se eu fosse uma gerente de banco. Falando de juros, quanto é que ele ia ganhar, quanto é que não sei o quê, mas não sei o quê, o investimento XYZ está dando mais. Aí eu falei, não me interessa, já sei, não é o caso. Justamente por isso. Eu até costumo falar também, o dinheiro é igual a qualquer lugar, né? Em outras companhias, em bancos, em companhias de investimentos, que tem companhias muito sérias trabalhando também, cuidando dos ativos, né? dos autores, dos compositores, dos artistas. Mas quando a gente tem a música no DNA, a gente cria oportunidades diferenciadas. Claro. Né? E é uma característica nossa também. A gente não compra simplesmente catálogo como ativo. A gente investe na compra de catálogos de autores que estão trabalhando ativamente ainda. Para a gente ter o futuro junto também e trabalhar junto o futuro daquele compositor. Não vendi, sentei e fui para a rede. Tanto que o catálogo do Menina, Júnior... esse garoto não vai para a rede não, você não sabe. O catálogo... Nós estávamos, vou contar uma fofoca aqui para vocês. Nós estávamos lá em Goiânia, né? Sartu e eu. A Carol, fizemos uma agenda super extensa e tal. E Júnior trabalhando, né? Ele obviamente não nos acompanhou, ele estava lá compondo e tudo. À noite a gente ia para show, porque Goiânia tem show toda noite, se quiser. É impressionante. Verdade. Aí sim, ele se juntava a nós, a gente ia nos shows, num deles foi justamente Matheus e Cauã e Simone Mendes. Como que eles são queridos. É muito bacana de ver isso tudo. Como as portas assim não se abrem não, se escancaram para eles. Porque eles são realmente queridos. Então a fofoca o Júnior estava preocupado nos horários porque ele tinha que estar lá compondo. Tipo, não, calma, Adriana e Carol, calma, deixa o meu horário aqui, porque vai que eu estou escrevendo aqui um sucesso. Então, calma, daqui a pouco eu encontro com vocês. O Júnior... Pela seriedade dele de compor mesmo, né? Eu acho isso muito bacana, muito bacana. Foi isso mesmo, a gente se encontrou somente à noite, né? Todos os dias para as festas. E o Júnior, pensando nessa questão da venda e das obras futuras que a Adriana falou, nós tivemos como o Júnior foi a primeira compra dessa nova geração da Universal, nós tivemos um processo de reestruturação, de como seria. Então, nós tivemos um tempo ali de repente, 7 meses, sem que eu estivesse registrando obras na nova editora, porque nós estávamos passando por um processo de venda. Então, nós vendemos 300 obras, 392 obras, e quando a editora nova já estava pronta para ser administrada por eles já tinha 85 obras para registrar. Gente. Olha isso. Obras liberadas para gravação. Então, assim, é uma máquina. Aqui, assim, de fato, é admirável. Por isso que eu acabei me especializando tanto, porque dá muito trabalho. São muitas obras para gerenciar. Mas é importante citar também que, assim, eu assumi a companhia em 2024, né? Então, eu acho que eu até citei isso no papo que eu tive com vocês o ano passado, né? Que eu me sentia na obrigação não só de entregar o número que o meu antecessor tinha prometido entregar, né, para os executivos lá fora, mas como eu também queria por mim mesma ir além. Consegui ir além. E isso me deu moral
com corporates da companhia lá fora para fazer um investimento maior. Foi quando nós entramos firme ano passado na aquisição de catálogos grandes como o do Júnior, porque antes a companhia não estava investindo em compra de catálogo, sabe? Mas quando você tem certeza do que você está fazendo, está entregando o resultado, né? Porque aqui, de novo, estamos falando de negócios. Então, assim, aí o suporte de uma empresa, de um grupo grande como que eu represento aqui no Brasil, ele vem. Né? Então, assim, contra fatos não há argumentos. Mostrou que o cara caneta pra caramba, mostrou que os números são maravilhosos e que vale a pena o investimento, eles dão de acordo. E que tem uma previsão de futuro, né? Acho que essa é importante. Tem uma previsão de futuro. Isso é o primordial para a gente, né? No nosso caso, né? Na nossa avaliação. Perfeito. A gente está chegando no final e eu não queria deixar de fazer uma pergunta para o Júnior, porque eu acho que tem muita gente que está nos assistindo e que está aqui, que olha para ele como inspiração, né, de composição. Tem uma geração nova chegando, uma geração, se a gente falar dos Gen Z aí, que tem uma coisa muito do factual, do aqui e agora, que não está pensando muito no futuro, está pensando no agora. Então, eu acredito que você, no meio dos processos e das parcerias, de alguma forma, tem uma galera nova chegando até você. Tem. Queria entender, primeiro, como é que você vê essa geração nova que está chegando e queria que você deixasse uma dica. A gente acha que a mesa já é uma grande dica, mas se você puder, como escritor, como autor, que você acha que essa geração nova que está chegando pode olhar com mais atenção, que talvez você não olhou lá atrás, que você vai olhar agora? Eu tenho uma galera muito grande chegando, já chegou, na verdade, eu já tenho contato com esses meninos, essas meninas que chegaram através da editora, inclusive, também. Acho que a linguagem já mudou um pouco também, porque esses meninos, essas meninas estão na noite muito mais do que hoje. E estão na internet. Exatamente. Estão no TikTok. Estão no TikTok. E a rede social está trazendo informação, palavras, o vocabulário muda para cada nova geração, e eu percebo isso claramente. Não dá para você falar de amor e amar para o resto da sua vida, você vai ter que dizer amor e amar de uma forma diferente, da forma como um menino de 15 a 25 anos está dizendo. Então, eu acho que a contribuição dessa galera é justamente a linguagem se somando àquilo que a gente já faz. Uma linguagem do texto, não a linguagem de melodia, de harmonia ou de ritmo, porque a música é a música desde sempre, né? Mas do ponto de vista linguístico, aquilo que eles trazem é muito bom, e eu já estou, obviamente, colocando essa galera junto comigo, para a gente ter essa troca de informações. E sobre a dica, para eles ou para o mercado sertanejo de maneira geral? Eu acho que para eles, que acaba sendo para o mercado também, né? Eu acho que o primeiro passo é não pensar no sucesso imediato, né? Esse sucesso de números ou de fama, ou nem mesmo do dinheiro. A gente fez a brincadeira da churrasqueira da piscina, mas não pensando nisso, é pensar em produzir, pensar em trabalhar, usar a música como arte, né, usar o dom que eles têm em benefício da música, e depois, como consequência, todo o restante vai chegar. E, acima de tudo, não desistir, porque eu tive várias oportunidades para parar, inclusive, né, para não seguir em frente por conta desses tops e dessas rádios e dessas concorrências todas, mas eu segui em frente, né? E talvez, para fechar esses conselhos, é saber com quem você anda, principalmente. Quem são as pessoas que você coloca ao seu redor, dentro da composição, no universo da música de maneira geral? Quem é que você está colocando do seu lado para trabalhar com você? Quem é esse sócio da sua música, já que você está fazendo uma música em 2, em 3, em 4? Quem é o sócio que está com você aqui? Ele vai caminhar com você pelo resto da sua vida na música que vocês acabaram de fazer. Então, ele pode ser uma soma para mostrar essa música para um artista, pode ser um entrave também. Então, não desista e escolha bem os parceiros que você vai levar ao longo da sua vida. Essa coisa dos parceiros é importante, né? Quando a gente está falando o tempo inteiro aqui de como se relacionar com pessoas que funcionam, que trabalham, que fazem com seriedade. E aí, no seu olhar, de que está olhando para esses compositores e pincelando eles, porque a função do scout também é essa, né? De olhar e falar, olha, Adriana, temos aqui uma coisa. Eu queria só fazer um parênteses, que eu lembrei de uma frase que o Marcelo Castelo Branco falou na mesa dele,
Ele falou assim, que ele não olhava para o organograma dele e encontrava uma pessoa para colocar lá. Que ele tinha uma pessoa e ele levava para o organograma dele. Você sabe que eu lembrei da Carol quando ele falou isso ontem? Velho, eu lembrei falei, da Carol. Caraca, que genialidade, Marcelo. Uma aula sua mesmo ontem. Quem não assistiu, tá no YouTube, propaganda. Tá no YouTube do Mundo da Música, vão lá assistir. Porque, de verdade, eu brinquei com ele e falei assim, cada frase dele era uma carta de aspas. Muito bom. Mas eu lembrei dessa frase agora, quando a gente estava falando que, né, não existia, você não se considerava como scout nesse momento, só queria fazer esse parêntese e fazer essa citação. Mas aí, voltando para essa coisa da dica, se você também pudesse dar uma dica para quem está começando, qual seria? Aproveitando já o que o Júnior falou, de fato é isso, que eles não desistam. Eu falo sempre para os meus autores, que são autores iniciantes, né, que já não são tão iniciantes assim, alguns já têm acertado com artistas grandes, para eles não desistirem, porque basta uma música. O seu sucesso pode ser a próxima. Então, não desista, porque, de fato, ela vai mudar o olhar do mercado para você, primeiramente. E você também não se deslumbre com essa música, porque muitos autores se perdem aí. Eles acertam um sucesso e aí cresce demais, começa a achar que já pode só ir para a praia, viajar para outro país. Então, a minha dica sempre é: não desista, tenha o pé no chão, escolha bem seus sócios, inclusive a editora com quem você vai estar, porque é um sócio que você vai comprar uma casa, você vai comprar uma casa com quem? A música é a mesma coisa. Então é isso. Não desista, não se deslumbre com o sucesso, mantenha o pé no chão e escolha bem seus parceiros. Adriana, qual a característica principal, resumindo tudo que a gente falou aqui, que o artista precisa ter para conquistar o Universal? É verdade. É verdade. Eu tenho assistido algumas palestras aqui e sempre quando pontuo sobre inteligência artificial, eu estou muito feliz com o que eu estou ouvindo, com profissionais de áreas diversas, que tudo bem, está aí, é uma realidade, mas está todo mundo olhando para o humano mesmo, para a criação humana efetivamente, porque é diferenciado, né? Eu acho que os autores, eles têm, assim, existe um inconsciente coletivo de sensações, de emoções que todo mundo tem, né? E um compositor, ele tem a capacidade de ter uma conexão, para mim é uma conexão assim, uma energia, né, mesmo grande, que eles têm a capacidade de transformar o que está no inconsciente coletivo em música, em obra, que bate no coração, na mente, no espírito, numa sensação de todo mundo. E quando isso acontece exponencialmente, é daí que vem o sucesso. Então, é a verdade, é acreditar no trabalho, sempre, e a partir do trabalho, da dedicação que você faz com o teu trabalho, compondo uma música, entregando a música para o bebê, né, seu bebê, entregando para o artista, acaba acontecendo, porque é muito empírico, né? Quantas vezes a gente já não viu isso na nossa indústria, né? O sucesso, ele não acontece por acaso, ele é fruto de muito trabalho, e essa verdade numa composição, e a constância, efetivamente o suor, a dedicação é que faz a diferença, né? Então, eu acho que é isso, é sobre, primeiramente, relações humanas verdadeiras, né? A gente tendo consciência que a gente pode, na função que a gente exerce, né? No meu caso, como uma executiva, potencializar e dar ferramentas para que ele possa desenvolver a arte dele, e a gente junto trabalhando, né? Eu tenho uma admiração muito grande por uma profissional chamada Daniela Cachiche. Hoje ela é presidente de uma unidade de negócios da Ambev, mas eu comecei a acompanhá-la desde que ela era CMO da Heineken, há muitos anos atrás. Eu acompanho a trajetória dela, e ela tem um viés que, para mim, é muito importante, toca muito profundo em mim. E um dos eventos que eu participei da próxima, que é do Meio Mensagem, com marcas, com tendências, etc., ela tinha uma frase nesse ano que era:
quando uma sobe, puxa a outra. Então, eu também tenho esse compromisso de potencializar outras mulheres. E eu aqui fiz questão de agradecer e ter a Carol dentro do nosso time por isso, porque eu vejo como ela trabalha, eu vejo a seriedade do trabalho dela, junto com o Júnior. Eles realmente são diferenciados, são sérios e fazem sucesso juntos. Cada um, e começaram juntos trabalhando, metendo a cara, arregaçando a manga, né? Então, o Júnior realmente é um talento, e Carol percebeu uma oportunidade. Carol é outro talento que percebeu também. Exatamente, tá entendendo? Que tudo se complementa, que é bacana isso, é muito bacana. Inclusive, a gente está aqui para conseguir falar o case deles para outras audiências, né? Porque eles... Você vai para Goiânia, todo mundo conhece, né? Mas aqui eu acho que é uma vitrine que se expande também para a gente mostrar. Isso aqui é o Brasil, gente. Isso aqui é realmente o nosso Brasil, é o nosso país que dá certo, né? Dentro da cultura brasileira, dentro da realidade brasileira, dentro achei o máximo, ele fala, já está trabalhando com as novas gerações, porque essa coisa da linguagem, ela realmente acontece. Eu tenho um hit que eu adoro, que ele sabe qual é, numa das músicas dele, que eu canto de cabo a rabo, que é uma delícia, e a gente acaba cantando música com mais fervor quando ela fala mesmo de dor de coração, né? Impressionante. Impressionante como pega na veia. Dor de cotovelo. Enfim, então acho que é isso, é trabalho duro, não tem, é verdade, trabalho duro, e eu sou muito grata ao casal pela confiança que eles depositaram no nosso time, e para o alto e avante, vamos juntos cada vez mais. Diga. Eu sei que nosso tempo já encerrou. Eu já ia falar, nosso tempo encerrou. Isso, mas eu gostaria de agradecer ao Mundo da Música. Que vamos lá, feito por duas mulheres. Exatamente. Mila Ventura e Laísa. Agradecer a Mila também, a Laísa, pelo convite. Quando nós nos propusemos a nos conectar com a Universal, foi para essa expansão, porque o sucesso, muitas vezes, ele não é visto, e por isso que nós estamos aqui. Sou muito grata pela vida da Adriana, por ela ter olhado para mim e potencializado isso que eu tenho de melhor. Agradecer ao Marcelo Castelo Branco também, que tem nos apoiado. E a todos vocês que, se estamos aqui, é porque vocês olharam para o sertanejo também. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a mim. Eu que agradeço, na verdade, porque o compartilhamento da sinceridade que vocês têm, sabe? Da verdade que vocês trazem. E como vocês são disponíveis para compartilhar isso, o que eu acho muito importante, sabe? Que às vezes a gente sabe fazer, mas a gente não quer compartilhar, porque é o meu segredo. Então, quando a gente encontra pessoas que querem compartilhar, que estão dispostas a ajudar, que está disposta a dar a mão para quem está começando, eu acho que isso é muito especial no mercado. E quem se conecta assim, um vai puxando o outro, né, Adriana? Obrigada a vocês que estão aqui. Obrigada, pessoal. ao pessoal de casa.